Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Deixa eu só verificar aqui rapidão, meus queridos. Pronto, vamos dar sequência. Quero agradecer a vocês, meus amigos, que me ajudam a nossa família. Muito obrigado sempre pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer do fundo do meu coração, em nome de mim e de minha família. E eu quero agradecer a todos os amigos que nos assistem, independente do dia, da hora e do lugar, estão sempre assistindo nossos vídeos e fazendo seus questionamentos desta realidade, tá bom? Eu só tenho a agradecer e para mim é uma grande honra ter todos vocês. Bom, meus amigos, eu anunciei até no meu Facebook, né? Em 2021 temos muitas séries, informações que virá. Eu decidi e fechei com o Orion trabalhar somente a energia de Orion para o resto deste ano, né? Praticamente o ano acabou. Mas em 2021 nós teremos muito conteúdo para a gente estarmos expandindo consciencialmente. Temos Sirius, né? Temos a série Sirius, temos a série do Rei Felino, sim, de Sirius, ele mesmo. Até o nome dele será dado. Teremos também a série sobre Argons. Terá uma outra série muito forte sobre os Argons e a galáxia de Satã. Teremos também tantas outras séries, a Dimensão do Espelho, que eu havia prometido fazer, e tantas outras séries que virão, e uma que é Miguel, né? Miguel o Arcanjo, Michael, que na realidade, como eu já disse para vocês, muito outrora, em outros tempos, os deuses ou seres supremos desciam na terceira dimensão e chegaram a viver encarnados, de menos Jeová, tá? Senão ainda tem gente que vai achar que Jeová encarnou. Não. Jeová nunca, como eu disse, é que não suporta a presença dele. E os arcanjos são soldados que não chegam aos pés da energia de Jeová, que é um Elohim. Então eu farei um vídeo em uma série de uma era, onde falarei sobre Miguel o Arcanjo, quando ele encarnou sendo um humano tridimensional e se tornou rei e soberano de uma terra unificada, uma coisa muito bacana. Então nós teremos essa série, nós teremos tantas outras séries que virão. Então 2021 teremos muito trabalho pela frente, muita coisa vai rolar. E muitas coisas estão, digamos, estão ali em gestação, né? Está sendo gerido, está gerando, e muita coisa continuará firme e forte em 2021, tá bom? Continuando, eu queria fazer uma pergunta para você. Me desculpe um pouco, a minha voz está um pouco ruim. Aqui em Uberlândia estamos tendo surtos de dengue. Nem sei se eu peguei essa porcaria, mas hoje eu acordei mal pra caramba. Muita dor de cabeça, indisposição no corpo, muita moleza, muita fraqueza, desânimo mesmo. Então até tem que acompanhar esses sintomas, porque a cidade está num surto gigantesco de dengue. Então vocês, cuidado aí, vamos, né, limpar, fazer a limpeza dos seus quintais, vamos aí tirar a água parada, porque na realidade dengue não se brinca também, né? Pessoal só falando dos vírus mortais, mas temos a dengue também, e aqui em Uberlândia está um surto bravo. E na minha rua, para vocês terem uma ideia, já teve 6 casos. Mas continuando, eu sei que vocês são pessoas muito inteligentes, sei que vocês são pessoas muito, digamos, da mente já expandida depois
de tanto tempo acompanhando, né, os vídeos nos Chamados a Despertar e depois no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Ontem nós tivemos as eleições 2020 para prefeito e vereadores. Prefeito e vereadores. E já está todo mundo aí, os prefeitos, né? Quem ganhou no primeiro turno já está feliz, já tem seus projetos. Os vereadores todos eleitos, né, em todo o Brasil. Algumas cidades terão segundo turno, que é algo normal, mas aí o que acontece, né? Isso aí tem a eleição e no dia da eleição do segundo turno teremos já o resultado em poucas horas, se bem que foi um tanto quanto estranho a demora nos resultados na eleição de ontem para prefeito e vereadores, né? E aí vocês puderam constatar aí que, pô, Marcelo, mas no Brasil é tão rápido, né? Por que eleição para presidente, eleição para vereador, deputado federal, deputado estadual é tão rápido aqui no Brasil, né? Porque aqui não é digamos, uma nação ou um império polo, aqui é algo, digamos, eu posso dizer para vocês, o Brasil em matéria de país, importância mundial, em aspecto de governo oculto, aqui é um subpaís, é um sub-reino. É um sub-reino. Então, a presepada cagada que virá aqui, eles vão tudo responder. Por exemplo, o presidente ele responde a uma ordem maior secreta, né? Que eleva e chega aos do governo oculto. Então, o Brasil, ocultamente, astralmente, é considerado uma subnação, um sub-reino. Sub-reino, tá? Então, o que acontecer aqui para o governo oculto, tanto faz. Porque o Brasil não tem soberania espiritual nenhuma. Nada, nada, nada. Tá bom? Mas nós temos os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, vocês estão percebendo uma demora muito grande, gigantesca nas eleições. Se você já morou nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, já foi nos Estados Unidos, bom, eu nunca nem passei nem perto, mas pelo que a gente vê na internet, a gente vê na mídia, os Estados Unidos é a grande potência do mundo, né? O poderio bélico. A China, para vocês terem uma ideia, depende dos Estados Unidos comprar dela. Porque os Estados Unidos ele é o maior cliente praticamente de todo mundo. Tanto que nas eleições americanas a Europa estava dizendo, poxa, vamos esperar primeiro, né? O que acontece na eleição americana para depois aqui a gente na Europa definirmos nossas metas e traçar nossos objetivos. Tanto que teve um político europeu que disse que já estava na hora da Europa aprender a andar sozinha, né? E não depender dos Estados Unidos. O mundo inteiro depende dos Estados Unidos. O planeta inteiro depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é o reino principal. Ele realmente é um verdadeiro reino na face da Terra. E eu vou dizer para vocês, nada chega aos pés dos Estados Unidos neste mundo. Então, tudo está submisso a eles, aos Estados Unidos da América. Pois bem, um país tão evoluído, tão poderoso, tão tecnológico, onde tudo que é de bom e melhor primeiro é oferecido a eles, né? Chega lá para eles. O porquê que então nessa demora das eleições americanas não poderiam então os Estados Unidos, com tudo o que eles possuem, criar alguma ferramenta, algum equipamento ou alguma tecnologia que pudesse dar a eles um resultado mais rápido possível das eleições? Claro que os americanos podem fazer isso. Claro que eles podem. Tem um mosquito aqui, ô bicho maldito. É claro que eles podem fazer isso. Tecnologia, eles têm. Dinheiro para comprar, eles têm. Mas
Por que que então a política dos Estados Unidos, as eleições para presidente, é sempre marcado por esses embates, por essas disputas, né? Para vocês terem uma ideia, há quanto tempo foi a eleição americana? E até hoje não tem se uma declaração oficial de vencedor. Então vocês percebem, né, que é muito contraditório, é muito incoerente com o que eles são, com a força que eles possuem. É muito incoerente. Um país tão mega poderoso, um país fantástico em matéria de tecnologia e dinheiro, e por que que num país tão mequetrefe, igual é o Brasil, o Brasil é um país mequetrefe comparado aos Estados Unidos? Então por que, então, aqui é tipo assim, é na velocidade da luz. Votou em poucas horas, tá ali, né? Mas por que que na grande nação é muito mais rica do que o Brasil, nem se compara, muito mais poderosa, muito mais tecnológica do que o Brasil, e isso é tão lento e isso é tão demorado? Parece um filme, um filme dramático, parece uma grande peça de teatro, né? Algo que se prolonga e demora tanto. E este ano, para vocês terem uma ideia, está demorando muito, né? Ali, um se gabando que venceu, o outro se gabando. Então, por que é tão incoerente a decisão do maior líder, do número um dos Estados Unidos? Incoerente essa demora com o que realmente eles são, né? Porque na realidade, por que que nos Estados Unidos é se votado em cédulas de papel? Não podia ser eletrônico? Eles têm tecnologia para deixar essas urnas do Brasil como uma carroça. Não poderia ser uma coisa... Os Estados Unidos têm tecnologia para criar um sistema onde você vota e já é computado na hora, e sem interferência de hackers, sem interferência de invasões digitais. Eles têm tecnologia para isso e muito mais. Mas sempre as eleições é o antigo papelzinho e vamos contar papelzinhos, né? Os americanos têm condição de ter um sistema antifraude eletrônico. Um sistema eletrônico antifraude aonde eles têm a capacidade de criar, onde hacker nenhum invasor digital consegue interferir. Eles têm tudo isso. Eles têm tudo isso. Mas por que que é o papelzinho que se torna uma coisa tão incoerente em relação a um país tão tecnológico e futurista como os Estados Unidos é? Bom, existe algo estranho por trás de tudo isso. Porque os Estados Unidos, ele não é o Brasil. Ele é a maior e mais poderosa nação, o reino, e os Estados Unidos é quem rege e comanda todo o mundo. Porque a sede principal do governo oculto não está na Europa, está nos Estados Unidos da América. Pois bem, mas essas demoras, essas indecisões, incertezas, que parece uma peça de teatro, ou para causar expectativa, isso tem uma coisa muito a ver lá no plano astral. Pelos Estados Unidos ter a sua importância e sua força, isso vem do plano astral, lá do plano do mundo espiritual. Sim. E não é, eu coloquei no meu Facebook um trailer do jogo Warcraft, né? Com um título chamado Além do Véu, que aquilo ali é realidade, não é você vai morrer, você vai ver o nosso lar, Shambhala, ou você vai ver Papai do Céu, o céu, o caralho a quatro, não. É por isso que vocês não se lembram de nada antes de nascer, e não se lembram o que virá depois da morte, não sabem. Porque como naquele clipezinho, né, do jogo World of Warcraft, lá o videozinho chamado Além do Véu, é muito significativo, muito realista.
Pois bem, nós estamos passando por um período muito complicado e eu disse para vocês em 2019, em dezembro, que 2020 seria uma coisa horrorosa. Energeticamente, vocês viram aí o vírus mortal parou todo o planeta, ainda tudo está parado, as escolas, né, tá tudo incerto, tá tendo a segunda onda já atacando, a Europa já está entrando em estado de lockdown, a Europa está se fechando, proibindo tudo. Aqui, enquanto a putaria come no Brasil ainda, mas calma, logo chega por aqui. Mas lá na Europa já estão desesperados e preocupados. Mas vamos continuar nosso raciocínio. Eu disse para vocês em 2019 que 2020 seria um ano muito difícil. E olha que antes de 2019 eu nunca fui de citar datas. Eu não gosto disso. Não acho isso legal. Então eu não citei datas. Mas 2019 não teve como eu não falar. Não teve como eu não alertar. Mas eu já alertei para vocês que 2021, energeticamente, aprendam essa palavra para depois não vierem colocar palavras na minha boca dizendo que eu disse coisas que eu não disse. Mas energeticamente, 2021 será muito tenso. Energeticamente por quê, Marcelo? Porque, sendo energeticamente, isso pode se transmutar e pode se transformar em eventos físicos tridimensionais. A energia na terceira dimensão pode se transformar em um evento físico tridimensional na qual nós não podemos ao certo identificar o que pode ser. Por exemplo, as energias de 2019 para 2020 trouxe um evento pelas energias densas de tudo que eu havia dito para vocês, nós tivemos esse vírus mortal. Mas 2021 pode ser outra coisa, ou qualquer outra coisa que possa ser uma coisa que vai complicar a vida de todos. Então eu digo para vocês, pode ser até a continuidade desse vírus mortal, como outras coisas também. Porque a energia, ela tende a se transmutar. Ou ela vai criar o quê? Matéria, ela vai se materializar e eventos podem ocorrer dentro da terceira dimensão, que é onde nós vivemos. Uma coisa muito interessante para vocês analisarem, que justamente 2020 é um ano das eleições americanas dos Estados Unidos. É as eleições da escolha, entre aspas, escolha que não é escolha do povo, do que? Do líder que vai ser o boneco laranja que vai representar ou aquele que vai carregar consigo a responsabilidade de coisas que virão a acontecer, tá bom? Ao mundo, não é só nos Estados Unidos não, porque os Estados Unidos mudam todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então tá esse teatro, né? Um país tão forte, tão poderoso, tão tecnológico, e está incoerente essa eleição. Então você vai analisando. Então, para continuar, vocês irão entender o seguinte. Se eu disse para vocês que é alguma coisa astral espiritual, o que eles podem estar tramando? Esse ano, se vocês me assistiram e prestaram atenção nos meus vídeos, vocês puderam entender que o ano de 2020 foi o ano que o Marcelo disse para vocês que os eus maiores passaram a interagir na terceira dimensão no modo espiritual. Então eu falava para vocês, olha, o plano astral, ele está, os eus maiores ficam no plano astral, que é um outro plano. Mas em 2020, os eus maiores vão atuar aqui. Mas eles estavam atuando de forma a influenciar energeticamente. Eles não atuavam de forma literal ou de forma presencial aqui. Então eles estavam atuando de forma energética, influenciadora, uma forma onde eles estariam influenciando tudo ao redor através das suas energias
mas eles estavam soltos aqui, andando entre os tridimensionais, mas não interagindo diretamente na nossa realidade. Quando eu digo diretamente, é metendo a mão mesmo aqui e impondo as vontades deles para os tridimensionais viverem, beleza? Falei isso ou não falei? Eu não trouxe essa informação para vocês, que em 2020 os eus maiores estavam atuando já na terceira dimensão? Falei isso para vocês. Só que, para vocês terem uma ideia, eles não atuavam diretamente na terceira dimensão, eles atuavam energeticamente, apenas como influências. Mas eu tive uma experiência muito forte, na qual eu me encontrava no plano astral, eu saí do meu corpo, naturalmente, estava no plano astral, fazendo todo um planejamento. Vocês sabem, quantos de vocês já não sonharam com Marcelo Marins? Geralmente em mesas de reuniões, em grupos de reuniões, nos mais variados lugares, e o Marcelo sério, sem expressar sentimento ou emoção, estava ali todo compenetrado a estar fazendo um trabalho, e ali tinha grupos de pessoas sempre ali junto do Marcelo. Muitas pessoas, muita gente sonha. Marcelo, eu já sonhei que eu estava com você, você não expressava nem sentimento, seu olhar era frio, seco, gelado, mas você estava sempre em reuniões, sempre fazendo reuniões. Pois bem, eu estava numa dessas reuniões astrais há uma semana atrás, quando me chega um grupo de pessoas trajando como militares, mas militares de uma roupa astral, não militares de forças armadas aqui. E eles trouxeram uma informação para mim: Marcelo, nós temos uma informação seríssima para você, que nós sondamos e nós chegamos e capturamos a informação, tivemos acesso. Pois bem, Marcelo, a partir do próximo ano, o presidente dos Estados Unidos, nós não sabemos quem será, não tem a definição, eles estão escolhendo qual um eu maior vai incorporar em qual deles. Aquele que for dado como o presidente, ele será incorporado, ou seja, como um entrante. E para você ter uma ideia, Marcelo, eles já prepararam. Olha como vai ser. E eles me mostraram numa grande tela. E o espírito, não como o eu maior, porque quem já assistiu às minhas séries, temos o espírito, temos o ser tridimensional, temos o espírito que habita na dimensão intermediária, e depois da dimensão intermediária nós temos o plano astral, que é o eu maior. Nesse personagem, eles não vão deixar aflorar o eu maior dele. Eles vão aprisionar o personagem na consciência, como na dimensão intermediária, que eu já falei para vocês. Então, o espírito intermediário, ele vai ficar vagando no astral, numa região que eles chamam de pântano. O pântano astral não é umbral não, gente. Pela madrugada, nem existe essa porcaria, esse lixo mais. Umbral já era há muito tempo. Existe um pântano astral. E ele estará andando, ele estará vagando no pântano astral, na consciência espiritual que ele possui, como o personagem que está na dimensão intermediária. É porque estou fazendo barulho, acho que é o Bob. Não, esse barulho é ele
desesperado para entrar. Mas é porque estão soltando foguete. Estão soltando foguete. Estão soltando foguete. É porque o nosso cachorro, ele desespera com foguete. Soltar foguete, ele fica doido, desesperado. Ó, tá escutando foguete lá longe? Por isso que ele tá desesperado. E aí o que acontece? Então, continuando, né? Ele entrou? Não, ele foi para a porta da cozinha. Vou abrir lá. Então, o que acontece? Seja o Biden ou o Trump, eles estão ainda decidindo astralmente que aquele que tiver a capacidade de incorporação melhor, eles o vão fazer. Em qualquer um dos dois, eles irão fazer. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o seu espírito, aprisionando. Olha como o astral é complexo. Eu sempre já falei para vocês do astral, né? Que o astral é muito complexo. Eles vão retirar o espírito dele, não deixando ele despertar como eu maior. E aí eles vão manter aprisionado o espírito como a consciência do personagem, igual fica na dimensão intermediária, só que eles vão ficar no plano astral. Ele vai ficar no plano astral, num lugar pantanoso, e ele ficará vagando como uma alma errante neste pântano, lá no plano astral, aonde estão os eus maiores. Então ele vai ficar lá vagando. O seu corpo, ele será incorporado, ele será tomado. E isso é algo que eles já estavam fazendo, planejando. Existe toda uma técnica, toda uma ciência astral para isso. E o seu corpo será tomado por um eu maior. Por um eu maior, literalmente, o espírito, eles vão arrancar o espírito e dispensar ele no pântano do quê? Do plano lá astral. Ele vai ficar vagando o espírito errante. E um eu maior, ele incorporará dentro do corpo e passará a ser o posseiro deste corpo. E aí é onde estaremos sob a administração da terceira dimensão pelos próprios eus maiores. Então, os eus maiores invadindo a terceira dimensão, tomando corpos. Então, o que eu ouvi, que eles podem fazer isso com todos os grandes líderes mundiais, para transformar a terceira dimensão no astral, como no astral. Mas eles estão começando com o cacique número 1 da Terra, com o principal da Terra. Então é onde eles estão fazendo. Então os eus maiores estarem rondando a terceira dimensão, eles já estavam planejando uma maneira de infiltrar-se na terceira dimensão e fazer a terceira dimensão funcionar, virar um plano astral em plena terceira dimensão, adaptando-a. E aí o que eles trouxeram para mim foi o seguinte: a princípio, nós não podemos saber ao certo quais são os planos que eles querem. Porque a princípio eles podem estar apenas sondando e ganhando terreno para começar a incorporar outros eus maiores em outros líderes de estados. Seria uma invasão de eus maiores nos bonecos tridimensionais, e aí eles vão... Pode acontecer deles ficarem na surdina apenas tomando corpos. Vão tomando corpos. Eles vão pegando os cabeças da terceira dimensão, eles vão tomando corpos. E quando eles estiverem em pleno domínio, imagina o mundo tridimensional tendo só os maiores como os líderes. E os eus maiores odeiam a terceira dimensão.
mas eles vão querer fazer dela um inferno como o astral. E aí pode acontecer de eles começarem a mudar isso daqui, com eventos, fenômenos, ou seja, descaracterizar a terceira dimensão para ser um plano astral. E a coisa que os eus maiores mais amam é guerra. 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 Lutas e combates. E espalhar o caos. Como podemos ter algo muito desagradável já para 2021? Por que eu disse que 2021 as energias seriam piores do que as de 2020? Porque em 2021 começa a invasão dos eus maiores em plena terceira dimensão. Eles vão tomar conta do território da terceira dimensão. Seria nós, os meros mortais humanos, sendo administrado por monstros da quarta dimensão. E eles irão brincar com os tridimensionais como seus bonequinhos. E acredite, isso sobre a vontade de Jeová e dos draconianos, tá? Para Jeová e os draconianos que controlam isso aqui é cômodo. Isso ajuda a facilitar o desmanche que eu disse para vocês, que construíram a dimensão e depois eles têm que destruir a dimensão. Então é onde eu falo para vocês. Então o que acontece? Pode, só disso acontecer em 2021 já é a pior tragédia energética que poderia acontecer para nós. Eles podem ficar na surdina, só na espreita, tomando posses de corpos, para depois, quando tiverem, de uma certa forma, já uma unidade aqui, aí eles vão transformar isso daqui o mais rápido possível no inferno. Ou pode acontecer, já em 2021, pode, de já quem for o líder dos Estados Unidos já começar a fazer coisas horrorosas, que a humanidade fala, pô, surtou. Decisões equivocadas, decisões precipitadas, decisões incoerentes com os discursos deles. Eles podem, o presidente dos Estados Unidos pode passar a ter o quê? A ter uma atitude um pouco incoerente, muito mais incoerente que, por exemplo, o Trump tem. Então, onde eu falo para todos vocês, é um período onde nós devemos nos fortalecer espiritualmente, é um período onde nós devemos nos fortalecer nas meditações, na nossa força espiritual, na nossa força cósmica, porque essa demora tudo, esse teatro que a terceira dimensão está vendo, não passa de uma decisão criteriosa, final, espiritual, aonde eles vão já tomar a posse daqueles que eles escolherem lá. Não é o governo oculto que vai escolher, não é ninguém quem vai escolher aqui da terceira dimensão. São o próprio clã de eus maiores que estão decidindo. Uma amiga colocou, fico com dó das crianças. Eu também. Mas ó, desde vocês não me escutam. Vocês não me escutam. Desde 2016 eu peço para que vocês não tenham filhos. Desde 2016 eu falo, pessoal, você mulher, você homem, não tenha filhos mais. Não tenha filhos. Ah, mas prova de amor, família, que tá achando que aqui é brincadeira? Tá achando que aqui é diversão? Eu iniciei esse trabalho em 2016, pessoal. Pedi quantas vezes desde 2016, não tenham filhos a partir de agora. Sigam suas vidas. Se você tem, tudo bem. Se não tem, não faça. E quantas mulheres foram ter filhos ao longo disso? Aí, quando chegar um momento de turbulência, não pira. Porque vocês não são fortes para protegê-los de qualquer coisa que venha
até querer tirar eles de vocês. Já imaginou um ser tomar o seu filho e destruí-lo na sua frente? Então, tudo que o Marcelo faz, ele não quer ser uma pessoa chata, ele não quer ser uma pessoa inconveniente, ele quer ser um amigo, ele quer lhe poupar dor e sofrimento. Eu faço isso para poupar dor e sofrimento de vocês. Entenderam? Então, é onde eu falo para vocês, cuidado, prestem atenção. 2021 vai ser algo muito complicado. A princípio, presta atenção nisso que eu vou falar. A princípio, pode parecer tudo tranquilo, mas já não está tranquilo por causa desse vírus mortal. Mas, logo, eles vão mostrar as manguinhas deles e aí o bicho vai pegar. É por isso que eu faço esse trabalho. Eu vi o eu maior que vai tomar posse do corpo do futuro presidente dos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, ele é muito denso, ele é muito mau. Ele odeia a humanidade com todas as suas forças. Ele odeia tudo que existe na terceira dimensão. Ele odeia a própria terceira dimensão. Ele tem os olhos vermelhos, a bola dos olhos são vermelhos. Aqui nele assim, ó, é preto. E ele está com um terno preto. Eu o vi com um terno preto, com gravata preta, camisa preta, sapato preto, igual um terno de um líder de Estado, igual a um presidente, um líder de Estado. Ele estava com esta roupa e ele era um homem sério que aparentava ter já se constituído ectoplasmicamente na aparência de um homem de uns 50 para 60 anos. Cabelos curtos, penteado para trás. Seus olhos são os olhos como o nosso, tem o branco e tem a bolinha, mas a bolinha ela é vermelha e os seus olhos aqui é como se fossem olheiras, mas é tudo preto, negro. E o seu olhar ele é de puro ódio. E ele vai tomar posse do corpo. Ele vai ser um entrante definitivo. Ele vai ser um entrante definitivo daquele que será empossado como o líder do reino mais poderoso e o principal reino do planeta Terra, terceira dimensão. O presidente dos Estados Unidos da América. E isso eu vi há uma semana atrás. Exatamente na segunda-feira da semana passada. É por isso que eu falo para vocês que o foco deve continuar firme e forte, meditações, para nós continuarmos seguindo nossa jornada que nós já estamos há tanto tempo. Tá bom? Espero que vocês parem, pensem, reflitam e analisem, façam meditações, procurem respostas dentro de vocês. Eu digo para vocês, sigam firmes. Quem comanda e coordena tudo aqui é astral. E nós podemos viver na terceira dimensão, mas sermos mais astral espiritualmente, sermos mais espirituais. Um forte abraço, fica aí a mensagem entregue a vocês. E eu digo mais uma vez, pare, pense, reflita e analise. Eu digo, comecem a ficar sempre atentos em estado de leituras energéticas da realidade de todos os lugares. Um forte abraço, meus queridos amigos e meus guerreiros cósmicos, e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e um muito obrigado, e não esqueçam de deixar o seu joinha nos chamados a despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Um grande abraço a todos vocês e contem sempre comigo.
Tchau, tchau.